Oi, gente, olha, olha eu aí, pouco atrasada. Gente, olha só, para conseguir chegar aqui, hein? Boa noite, meninas. Quem for chegando, vai dando um oizinho pra mim. Tá fazendo um café, porque olha, mereço hoje, hein? Uma luta para conseguir chegar aqui. Depois eu conto os BOs. Quem for chegando, vai dando um oi pra mim, ver se tá me vendo e me ouvindo bem. Vamos fazer lindeza hoje. Na verdade, a gente vai hoje fazer uma ilustração de montagem para vocês, tá? Mas preciso. Já tem a maluca aqui. Preciso que vocês me deem um feedback se estão me vendo e me ouvindo legal. Beleza? Tem alguém aí? Oi, boa noite, Patrícia, de Portugal. Amo. Quem mais está comigo aí? Boa noite, tá ótima, mãezinha? Então tá bom. Então tá ótimo, então tá bom. Tá aparecendo para mim uma mensagem que tá, né, que tá com a qualidade baixa. Boa noite, tá ótima, mãezinha? Aí eu falando comigo mesmo. Acompanhando vocês do celular, como sempre, né? Vocês sabem. Olha só. Podemos começar então? Tá ótimo. A internet tá horrível, Maísa. A sua ou a minha? Ou ambas? Só Deus sabe, né? A minha tá. É porque o notebook, ele é um notebook da época do dinossauro, gente. Meu celular continua ruim. E eu atrasei para tentar fazer ele funcionar. Entendeu? Porque esse notebook é herança de minha mãe. Tadinha. Deus a tenha. Oi, Lélia. Chegaste, amor. Eu consegui botar ele um pouco mais distante para que dê para ver um pouquinho da mesa, porque nas últimas lives eu estava usando o notebook da minha filha e a sua, Maísa. E a visualização para mim, olhando, estava péssima. Então eu consegui botar bem para trás e eu acho que deu uma melhorada. Eu tenho que me esticar todinha para desligar, ligar, mas beleza, não tem problema não. Quem trouxe café? Muita chuva por aí, Maísa? Tá chovendo? Você é de onde, Maísa? Um calor que eu tô sentindo, mas aí pode ser menopausa. Bom, estão me ouvindo, estão me vendo, então vamos lá. Gente, vamos trabalhar com o que hoje? Olha que coisa mais rica! Olha que coisa linda, gente! Olha que cuti-cuti! Você já tinham visto essa estampa? Amanda colocou. Peraí, meu café. Amanda colocou. Cheguei e quero presente, afinal fiz aniversário ontem. Ih, mentira! Que cantar parabéns pra Lélia, cara! O meu é domingo. O meu é domingo. BH, tá chovendo horrores aí, é? Hum. Gente, Lélia quer presente. Amanda, Lélia quer presente. Dá teus pulos aí.
tomar meu café. Vamos lá. Ó, estampinha é a coisa mais rica, mais fofa, mais gostosa, tá? A pegada aqui, não é fofo, Lélia? A pegada é você dar um presente, uma lembrancinha de Páscoa lúdica, temática e super útil, né? Tem criança que não come doce, não pode comer doce, e aí, ou simplesmente gosta muito de joguinhos, a pessoa quer dar uma lembrancinha diferenciada. Gente, isso aqui é verdadeiro espetáculo, tá? Quero bolo do seu aniversário ou do meu? Ou dos dois? Então, olha só, vou cortar com vocês aqui, ao vivo e a cores. Lembrando que nas compras acima de 100, usando o cupom VAL10, estampa 5,80. Ai, cadê meu papel? Não sei onde eu botei. Gente, não sei onde eu botei o cupom VAL10, mas vocês já sabem do cupom VAL10, né? Vocês estão cientes, né? Deixa eu começar a cortar com vocês aqui. Eu quero falar algumas coisas importantes sobre essa estampa. Primeiro que a Amanda, quando faz as estampas, ela faz bem rentinho, que é para testar a sua habilidade na tesoura, né? Para artesãs iniciantes, isso é maravilhoso, porque você já faz um teste aqui. Nossa, tá me irritando, gente, toda hora aparecendo na frente da tringueleta. Então, ó, vou cortar primeiro o ovinho. São 2 ovinhos, né? A capinha, vamos dizer assim, e a parte do joguinho da velha mesmo. E aqui, ó, estão as cenourinhas e os coelhinhos, que é para fazer o joguinho da velha. Vamos cortar tudo, gente. A live não vai ficar muito extensa, não, porque eu não vou casear nada com vocês hoje. Vocês vão entender. Eu quero só mostrar a montagem, mais ou menos que nem eu fiz com a capa da agenda. Vocês lembram? A gente só fez demonstração de montagem aqui. A gente geralmente faz aquele caseadinho breve, mas hoje nem isso a gente vai fazer não, tá? Para quem é iniciante, eu sei que é legal, às vezes, a gente falar sobre o beabá, né, do caseado. A última live, a Noni deu uma aula sobre a questão do caseado, isso é importante para quem está começando. Mas essa aqui de hoje é mais montagem mesmo. Na verdade, as estampas da Amanda, elas são muito intuitivas. Você não precisa quebrar muito a cabeça para entender, né, o óbvio. Você pode inovar, que é o que a gente vai fazer, né? Porque você sabe que eu não consigo me manter do seu, claro. Ah, o meu, né? Tá, entendi. Aí eu vou mandar pelo correio, é isso? O bolo? Vou mandar fazer um bolo, o topo do bolo vai ser só as minhas caretas dos prints que tu tira. Eu quero mostrar o que eu fiz aqui para vocês verem como é que as coisas podem ser práticas. A gente não precisa fazer nada muito demorado, muito minucioso, não que eu não ame, mas para você ter um resultado lindo. E eu vou mostrar isso com essa peça aqui. Cadê? Estou terminando. Aqui. Oi, Mone, tudo bem? Minhas lindas estampas. Estampa é uma gracinha. Todas são lindas, difícil escolher. Oi, Nil, boa noite. Vamos inovar. Vamos inovar. Quase que eu não consigo entrar para fazer a live. Eu ia ter que, de fato, fazer a live na base da mímica. Vocês calculem que situação ridícula. Não que a gente não faça, né? A gente faz, mas há de convir que
Aqui eu tô cortando, gente, as cenourinhas e os coelhinhos, tá? Que a Amanda também deixou numa proximidade boa para testar seu dom com a tesoura. Ai, 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 ai. Foi aniversário da Moni ontem também. Ih, gente, mas todo mundo de março. Aí eu gosto assim. Elas são piscianas, né? Eu que sou a Ariana, signo tranquilo, calmo. Eu tinha que ver hoje tentando fazer esse notebook funcionar. Eu quase quebrei ele todo no auge da minha santa paciência. Então, a gente tem que dar parabéns, né? Pra Moni e pra Lélia. E pra mim, adiantado, pode também? Essa estampa aqui do joguinho da velha, a Amanda fez em outras cores. Eu tô cortando com vocês a mais clarinha e eu estou com uma pronta aqui, claro, né? Da mais escura, da mais caramelo, que eu particularmente gostei mais. Achei o tom dela muito lindo. Essa aqui é muito linda também, delicadinha, mas eu não sou da vibe delicadinha, né? Eu sou meio ogra. Não tão ogra quanto a Amanda, mas meio ogra. Tô muito delicadinho, não é muito a minha praia. Ó, gente, tá esse troço na minha frente de novo. Meleca. Olha só, mostrar pra vocês aqui. Ó, cortadinho os ovinhos, tá? Essa estampa ela foi criada para fazer uma bolsinha. Por isso que ela tem esse pezinho, tá? Tá vendo que vem o ovinho e tem um pezinho aqui, ó. Tem esse pezinho. Que a ideia é você, né, unir esses pezinhos. Quando for colocar a parte, deixa eu passar para cá, pra vocês verem. Ó, a gente unindo esses pezinhos, costurando com cola, enfim. Quando você for colocar o recheio, geralmente um papel panamá para dar firmeza, vai virar um pé, isso aqui, e aí você fecha aqui em cima, bota uma alcinha e tal. E aí vira uma bolsinha. Essa é a ideia original, vamos dizer assim, dessa estampa, que também é lindo. Só que na minha cabeça, para fazer essa bolsinha, sem bolsinha, né, teria que necessariamente ter uma alcinha aqui para pessoa, para a criança carregar e tal. E aí eu queria, na embalagem da peça, embrulhar como se fosse um ovinho de Páscoa de verdade, celofane, laçarote e tal. Então eu não queria nada aqui em cima. Então, ao invés de manter esse pezinho, eu tirei o pé, tá? Então, para quem for fazer a proposta da bolsinha em pezinha, que quando a criança for jogar, né, ela abre a bolsinha aqui, a gente faz um bolsinho para guardar as pecinhas e tal. E aí você abre o seu tabuleiro assim, para poder jogar o joguinho da velha, né? Terminou de jogar, vira, guarda as pecinhas e fecha a bolsinha. Eu vou trazer hoje uma outra proposta para vocês com a mesma estampa, beleza? Então, o que que eu fiz aqui? Eu cortei esse pezinho, essa parte quadradinha, e eu dei continuidade ao formato do ovinho. Fiz isso como? No olhômetro. Muito paciente, eu sou muito paciente. Nina, sim, e das mais avoadas. Pisciano, peixes, dá uma voada legal, né? Gostou, Nil? Lá vem ela, lá vou eu. Lá vou eu. Então eu peguei um lápis, virei minha pecinha do avesso e eu vou dar continuidade ao meu ovinho. Ó, lá vou eu. Meu ovo não tem pé. Beleza? Vou cortar.
Pronto. Fiz o ovo. Mesma coisa com o outro lado. Ah, Val, mas se eu cortar esse 14, você acerta o ovo. A gente acerta. Dá certo, gente, dá certo. Ó, tá vendo? Fiz o ovinho, vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Ou eu faço no olhômetro, mas já que eu já fiz em um, eu posso usar ele como modelinho para cortar o outro. Tem um gato aqui mexendo nas coisas. Por quê? Porque é a casa da louca dos gatos, a minha, no caso. Toda vez que vejo sua tesoura, eu lembro da minha. Da minha? Essas tesouras aqui são absolutamente espetaculares. Ó. Ui, tá vivo? Ó. Fiz 2 ovinhos. Por quê? Porque eu vou fazer uma pegada diferente, eu não vou fazer uma bolsinha e eu não quero nada interferindo no meu aspecto de ovinho. Porque a minha ideia aqui é colocar num saquinho celofanezinho, depois da peça pronta, laçar o otão, e é um ovinho de Páscoa, literalmente, só que é um joguinho, tá? Então, ó, primeira etapa, estampa cortada. Depois que a estampa está cortada, o que a gente vai fazer? Vamos cortar as pecinhas, ó, do joguinho da velha. São 6 coelhinhos e 6 cenourinhas. Eu não caseei, eu não me dei trabalho. O que foi que eu fiz? Eu colei, tá? Num TNT, não, mentira, no EVA branquinho, tá? Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com EVA branco, independente de qualquer coisa. Eu aqui vou trabalhar com de outras cores, porque é para chamar a atenção mesmo, mas vocês sabem que, né, eu sempre trabalho com o branco. E aí a gente vai pegar, vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Vamos pegar coelhinho, não, vem cá, um coelhinho, cortei aleatório ele, tentei deixar uma bordinha, tá? Vou colar, igual dublar, né? Fazer uma dublagem aqui. Vou colar meu coelhinho, os meus 6 coelhinhos, né? Aqui eu vou colar um só, mas a gente vai colar os 6 coelhinhos e as 6 cenourinhas no nosso EVA branco. Cadê, Nina? Diz Maria também, se comprar 2 unidades iguais, pode fazer na mini casinha, unindo no meio e dentro fazer uma caminha com mini coelhinho dentro. Ai, que lindo, pode! Pode. O bom das estampas é que elas te dão infinitas alternativas. Eu falo sempre muito isso aqui, né, nas lives. Porque é muito isso. É a capacidade que você tem de olhar uma peça que muitas vezes foi designada, foi criada para determinado tipo de peça, e você cria uma outra peça completamente diferente com a mesma estampa. E isso é muito, muito enriquecedor, porque você monta uma peça, às vezes, exclusiva, ou você pega aquela proposta e faz, mas modifica alguma coisa, e eu acho que esse é o encantamento do artesanato. Ó. Arrasou, não é? A ideia da caminha foi ótima. Literalmente uma cabaninha. Deve ser naquela pegada que eu fiz aquela live do... Oh, meu Deus, como é que é o nome? Que tem a manjedoura de Jesus, gente. Como é que é o nome? Presépio. Credo, quase que não sai. Eu fiz, a ideia era aberta, eu fiz um presépiozinho fechado. E é isso. Ó, pecinhas coladas, tá? Pecinhas coladas. E eu vou esperar secar um pouquinho, tá? Mas a ideia é vocês fazerem com todas as pecinhas do quebra-cabeça, é ótimo, do joguinho da velha, vocês vão colar num EVA branquinho. Val, por que um EVA branquinho? Porque eu fiz um detalhezinho que eu preciso que o EVA seja branco. Principalmente porque nem todas as estampas, elas estão deixando uma margem muito grande no feltro branco. Quando você corta, fica muito rente ao desenho. Então, eu preciso que seja um EVA branco
porque eu vou cortar com uma leve, o afastamento da linha do desenho com a tesoura escalope. E eu preciso dessa borda branca. Então, aquilo que não for eventualmente feltro, vai ser EVA branco, tá? Tá dando para entender? Até agora tá tranquilo, né? Até agora tá tranquilíssimo. Então, ó, enquanto os nossos bichinhos, os nossos 12 bichinhos, né? 6 e 6 estão secando, aqui tem 12, estão secando, a gente vai continuar fazendo o corte da nossa peça. Então, a estampa, ela já está cortada, tá? São as duas peças principais e as suas pecinhas para fazer o jogo, todas devidamente coladas no EVA branquinho. Aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? A minha ideia é fazer, ao invés de uma bolsinha, fazer um livrinho, tá? Então, ao invés de fazer isso aqui, para abrir assim, eu vou fazer isso aqui para abrir assim. Isso vai ser a frente e aqui vai ser a parte interna do joguinho. O joguinho vai ficar aqui dentro. Aqui atrás pode ser um feltro liso, pode ser um feltro estampadinho, de cenourinha, de coelhinho, pode ser tecido. Eu usei um tecido que eu tinha aqui que combina com a estampa que eu usei, tá? Mas pode ser o que vocês quiserem. Mas vai ficar assim. Então, essa vai ser a frente. A parte de trás vai ser o feltro ou o tecido que você for utilizar. E aqui, quando você abrir, vai estar o joguinho, tá? Então, vamos continuar aqui a cortar o que vai ser preciso para a gente fazer essa montagem. O que eu vou precisar aqui? O que eu utilizei aqui? Papel Panamá e EVA, tá? Então, para cada ovinho, eu já cortei, tá, gente? Papel Panamá e EVA para frente e para trás do meu Panamá. Lembrando que aqui, né, tem o EVA vinho e um marrom, mas é para usar ambos brancos. Lembra que eu falo para vocês? Né? Aqui é porque a gente vai utilizar o próprio EVA. Mas aqui, principalmente aqui, que é uma estampa bem clarinha, se eu usar um EVA com uma cor muito forte, eu vou alterar a cor da minha estampa. Então, EVA sempre branco, tá? Então, vamos lá. Para cada ovinho, eu vou precisar de 2 recortes de ovinho em EVA branco e um em Panamá, tá? Para esse outro ovinho, a mesma coisa. E para ambos, um tecido ou um feltro que vai ser cortado no formato para fazer o fechamento, né? Porque isso aqui é o nosso miolinho. Lembrando que, deixa eu pegar a parte mais escura para vocês verem. Sempre esse ovinho de dentro, que é o nosso recheio, né? Tanto o papel Panamá quanto o EVA, com aquela diferençazinha para a gente poder fazer o nosso caseado, tá? Então, a gente vai usar a estampa, EVA, papel Panamá, EVA e um feltro qualquer liso para usar aqui na parte de trás. E aí, fazer o caseado. Antes de fazer o caseado, a gente precisa se atentar aqui. Se eu estou fazendo um livrinho, eu tenho que pensar naquela parte que vai fazer a divisão, que vai unir a parte da frente com a parte de trás do livrinho, e o que eu vou usar no fechamento desse livrinho. Então, o que eu fiz aqui? Eu pensei em algumas técnicas, entendeu? Mas eu usei um pedaço de EVA para fazer a união dessas duas peças para abrir e fechar. Então, o que eu fiz? Depois de começar, né, eu colei na capinha. Eu colei
o EVA branco e o Panamá. Colei, tá? Só o EVA branco e o Panamá, por enquanto. Aqui eu coloquei um pedaço de EVA, tá? Colei assim, com esse pedação para fora aqui, tá? Colei, aí veio o outro EVA e o tecido ou o feltro liso aqui. Aqui desse lado a mesma coisa, só que eu usei fita. Tô pegando a rosa porque é a única que eu tenho aqui, tá? Peguei fita e fiz o mesmo processo do lado de cá. Estampa, EVA, Panamá. Antes de colar o último EVA, a fita colada aqui. Aí cola-se o EVA. Colou o EVA em cima desse EVA que vai servir de junção, em cima da fita, a gente cola o tecido, o feltro, e aí tá pronto para casear, tá? Caseou tudo, vai ficar tudo presinho assim, vamos partir para o outro pedaço. Estão me acompanhando? Ninguém falou mais nada. Nada acontece. Nesse outro pedaço, a mesma coisa. Lembrando que essa parte vai ficar para dentro, vai ficar assim. Então, a parte de fora aqui que vai ficar de costas para o nosso livrinho, tá? Mas mesmo esquema, EVA, papel Panamá, a fita do lado de cá, né? Para poder amarrar, que vai fechar assim a fita. E aqui, quando vocês forem fazer aquela junçãozinha, que tá assim, né? Já tá tudo caseado aqui. Vocês vão pegar aqui assim e vão fechar, porque eu quero fazer a medida dessa forma aqui, ó. Fechou, botou um em cima do outro, marcou aqui, ó, e cola. Ah, vai ficar essa ponta e essa ponta? Vai. Mas o mais justinho que você conseguir pegar para ficar assim como um livrinho, apertadinho. Colou, termina o resto da montagem, tecido bonitinho, caseia. Você vai ter as duas peças presinhas aqui, tá? E aí você vai pegar uma tesoura e você vai recortar esse pedaço. Vou mostrar para vocês na peça pronta. Gente, essa é a peça pronta. Deixa eu tirar aqui o negócio, pela milésima vez. Ó, essa é a nossa pecinha prontinha, tá? Ó, atrás tecido, na frente estampa. Eu botei uma fita pompom para fazer uma graça. E olha aqui a junção. Você praticamente não percebe aqui a fita, ó. Vamos abrir a fitinha de cetim. E esqueci um pedaço importante. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Antes de casear a parte da frente. Ó. Não se percebe. Primeiro que eu botei a fita pompom, não se percebe mesmo. E aqui, ó, não dá para ver praticamente. Eu não vejo nada, porque tem a tela na minha frente. Só um minuto. Ó, não dá para ver praticamente nada do EVA, tá? Parte importante que eu esqueci aqui, qual foi? Vamos voltar aqui para a capa, esse pedaço aqui. Capa do meu livro. Ó, capinha do meu... Ai,
capinha do meu livro, assim, né? Ui. Ó, parte interna do meu livro. Atrás da capa, quando vocês forem montar, montou tudo, botou o feltro, botou o tecido, vocês vão precisar de um pedacinho de plástico transparente. Não sei, eu li um pouco, meu plástico transparente aqui. Ó, plástico transparente. Aí na capinha eu peguei, botei, medi. Simplesinho assim. Medi a altura que eu queria, tá? Cortei no formato do meu ovinho, né? Dei uma abaloadinha aqui, nem precisaria. Se você for fazer na máquina, você pode fazer com viés, tudo formosinho. Eu fiz tudo na mão. Então, costurar o plástico na mão não dá trabalho nenhum. Só é mais chatinho, você tem que estar muito atenta para os pontos ficarem bonitinhos e tal. Tá? Mas vocês não esqueçam, então, na hora de montar, de botar o saquinho transparente na parte da capa do seu livrinho. Porque aí a gente vai botar as pecinhas ali dentro. Essas pecinhas aqui que a gente estava esperando colar. E que a ideia era pegar minha tesoura escalope. E eu quero recortar deixando uma bordinha. Então, o que foi que eu fiz? Eu aproveitei o próprio feltro, claro, mas eu vou aproveitar inevitavelmente um pouco do EVA, porque em algumas pecinhas não tem feltro suficiente para fazer essa gracinha, tá? Então, não é à toa que a gente faz, ó. Fez uma rebarbinha, tá? Eu vou fazer isso em todos os coelhinhos e todas as cenourinhas. Mesma coisa a cenourinha. Esse bolso transparente dentro da peça, né, na parte de dentro da capa, é justamente para guardar essas pecinhas. Mas que eu posso pegar essas peças aqui e, ao invés de dublar, eu posso botar um recheiozinho e casear? Claro que sim, claro que sim. Só que eu quis fazer uma coisa mais rápida e que desse um efeito tão bonito quanto, tá? Eu, particularmente, achei uma gracinha com essa rebarbinha aqui, tanto a cenourinha quanto o coelhinho, tá? E assim eu fiz as pecinhas pra gente jogar no joguinho da velha. E aqui ficou assim, gente, ó. Meu ovinho fechadinho, dá o lacinho, né? Parte da frente é minha estampa com pomponzinho. A parte de trás, chega a aparecer o pomponzinho da frente. Não tem pompom, tá? A parte de trás é só o tecido. Eu não coloquei pompom atrás, até poderia, mas não vi necessidade, né? E quando você pega, a criança vai pegar o seu ovinho e vai abrir, o que que ele vai encontrar? Ele vai encontrar o tabuleiro para fazer o joguinho da velha e o bolsinho com as pecinhas para jogar. Então, é o kit completo, tá? Vocês podem ver aqui que eu fiz exatamente como eu falei para vocês, ó. Usei a escalope para fazer, ó, tanto o coelhinho quanto a cenourinha. Vem cá, coelhinho. Por que que eu optei por fazer tecido? Eu acho uma dica legal. Ó o coelhinho. Muito formoso. Por que que eu usei o tecido? Porque eu posso usar o feltro, tá? Mas se você for fazer um bolsinho, vai botar suas pecinhas aqui, ó. E aqui for um feltro, quando você for colocar suas pecinhas, vai dar uma agarrada na hora de subir, porque é feltro com feltro. Então a criança vai ter mais dificuldade de tirar as pecinhas do bolso. Você pode fazer um bolsinho com preguinha, fazer ele mais abaloadinho, que aí fica mais confortável de você fazer aqui no feltro, tá? Como eu usei ele só esticadinho, como são pouquinhas pecinhas, eu não vi necessidade de fazer preguinha. Então o meu plástico está esticadinho aqui, ó, foi medido.
Todo esticadinho, você nem percebe que tem o plástico, tá vendo? Deixa eu virar pra cá. Ó. Você nem percebe. Eu coloquei ele e caseei junto com tudo aquilo que tá aqui dentro, que é os 2 EVAs e o Panamá, o tecido e o feltro, né? E o plásticozinho aqui. Então virou um bolsinho. Como são poucas pecinhas, deu de boa. E o tecido não faz com que a peça agarre, tá? A criança vai abrir, vai botar na sua mesa e vai jogar o seu joguinho da velha. Acabou a brincadeira, pegou as pecinhas dentro do bolsinho, fechou o seu ovinho, laçarotinho e tá prontinho para guardar, tá? Essa é uma outra forma, como eu falei no início da live, não era a proposta inicial. Quando a Amanda criou, ela criou a bolsinha, que fica lindo também fazer essa pegadinha de abrir assim, né? Mas, como eu expliquei, como eu queria a ideia do ovinho, um saquinho e tal, eu falei, vou fazer como se fosse um livrinho. Mas você pode fazer como bolsinha e pode inovar, como a Noni já criou uma outra coisa aqui. Mas essa é a ideia, tá? Eu acho que é uma peça. Eu tenho uma gata suicida. Ela tenta se matar às vezes. Eu acho uma peça vendável demais, porque é uma coisa que chama atenção. Temática. Páscoa é sempre um movimento em prol de crianças, principalmente, né? E às vezes você não quer dar um chocolate batido, você quer dar uma coisinha, né? Um chocolatinho, um bombonzinho, mas você quer dar uma coisa diferente. E tá aqui, cara. Mais diferente e gostoso do que isso aqui não tem. Um joguinho gostoso, ajuda a criança na sua psicomotricidade, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Psicólogas utilizam esse tipo de trabalho, professoras também, né? Se você não é necessariamente alguém que está procurando um presente, mas é alguém que trabalha com a criança e quer uma coisa lúdica que chame a atenção, também é muito vendável para a gente fazer e oferecer, tá? E é isso aí, pecinha pronta. Você vê que a junção que eu fiz com o EVA nem aparece, ó. Colei, cortei, tá vendo a parte que ficava exposta, o que não tá coladinho, e ó, e fica rentinho, bonitinho. Você não sabe nem dizer como é que abre. Gostaram, meninas? Pode, inclusive, compor uma cesta, com certeza. Você faz uma cestinha de Páscoa com os ovinhos, com bombom, caixa de bombom, chocolate, e tá lá embrulhado no celofane com laçarotão um ovo diferente, que não é um ovo para comer, é um ovo para brincar. Essa é a ideia. E aí, curtiu? Amor, Maísa? Você acha que ficou mais vendável que a original? Eu acho que assim, eu vejo enquanto consumidora. Todas as peças que eu faço, todas, sem exceção, toda vez que eu vou olhar, a gente olha com um olhar de artesã, claro, mas eu olho sempre com um olhar de consumidor. O que eu agregaria nisso aí para colocar na minha casa? O que eu usaria para dar para um filho, para um sobrinho? E esse joguinho, quando eu visualizei o joguinho da velha, eu jogando o joguinho da velha, eu visualizei ele assim, aberto assim para mim. Por quê? Não sei. Não, não sei por quê. Entendeu? Mas eu visualizei ele assim, né? Os ovinhos assim, de ladinho um pro outro, eu jogando aqui com um saquinho, né? O pacotinho com as pecinhas aqui e depois guardando assim. Ele aberto, não sei se me ocupou muita na minha cabeça, ficou muito comprido, não sei. Eu sei que eu gostei dele assim e eu sou dessas, fui e fiz da maneira que estava na minha cachola. Eu acho que é uma peça muito riquinha. Gente, eu estou muito apaixonada. Eu sou muito suspeita, né? Mas eu achei isso aqui muito, muito, muito fofo. Vocês viram que eu usei um tecido na mesma pegada da estampa? Lembra que eu falei para vocês a diferença? Olha, a estampa que eu cortei com vocês. Cadê o pedaço, gente? Ih, meu pai, comi a estampa. Aqui. Ó, como é que ela é bem mais clarinha. Tá vendo? Perto dessa aqui, ela fica mais clara do que ela já é. Ela é linda, super delicadinha, ó.
Uma gracinha. Mas eu gosto mais dessa aqui. Eu acho essa aqui mais tchan. E aí eu pude usar uma estampa de bolinha que não interferiu na minha estampa, embora seja de bolinha. Usei a fita pompom, que também é de bolinha branca, então ficou tudo no contexto. Aí você pode incrementar, você pode botar, né, umas folhagenzinhas, você pode botar uma gracinha, botar um laçarotinho, aí vai embora. Um brilhinho, eu não coloquei nada, gente, nada, nada, nada na estampa, tá? Eu só caseei, botei o recheio, fiz a sacolinha, né? Fiz as pecinhas da modo mais fácil que eu podia, que era só colar no EVA e cortar com a fita escalope, não tá caseado, não tá nada. E olha que efeito. Olha que peça linda para você presentear. De quanto é que a gente venderia uma peça dessa? Quanto vocês venderiam na cidade de vocês uma peça dessa aqui? Uma peça dessa aqui, para mim, 55 a 60 reais. Tá? Um preço legal demais para uma peça top, temática, Páscoa, que chama atenção, e você está dando um jogo para a criança. Lembrando que nas compras acima de 100, usando o cupom VAL10, a estampa fica 5,80. Então, olha só, você compra esse kit, o kit todo, a 5,80, tá? Nas compras acima de 100 reais. Com a quantidade de estampa que tem lá e a quantidade de lançamento que a Amanda fez, 100 reais não é nada. Você piscou, você tá com o carrinho cheio de coisa linda, tá? E aí você compra esse kit a 5,80 e você vende a 50, você vende a 60. Ah, mas olha só, mas eu gastei com a fita pompom, gastei com plástico, gastei com a fita. Não, né? Pode botar na ponta do lápis. Coloca na ponta do lápis e você vê o tamanho do seu lucro. E vende, tá? Vende. É uma peça vendável demais. Curtiram? Valeu a demora? Tomei uma coça hoje para entrar, vocês não têm noção, mas agora que eu peguei o jeito, esse notebook aqui, herança de mamãe, eu vou ir utilizando elezinho enquanto o meu celular continua capenga, gente. Meu celular tá sem microfone, me calaram. Falei pra Amanda, me calaram. Lembrando, verdade. Verdade o quê? Me perdi. Tá vendo? A ótima explicação do quê? Porque deu na minha telha, que, né? Tá. Olha o lucro, viu? Olha o lucro. Gente, 50 reais, 50 reais não é nada, né? 50 reais não é nada. E aí você fala assim, comprei um joguinho. Aí é o que eu digo, se coloca no lugar de consumidor. Você já viu o preço de um ovo de Páscoa? Ok, não vou entrar nesse mérito. Então eu sou consumidora, eu quero comprar para uma criança um joguinho, quero comprar um ovo, quero comprar alguma coisa de Páscoa. Aí eu vou numa feirinha de artesanato amarradona, encontro isto aqui, nessa vibe, com esse visual, com essa pegada. É um ovinho de Páscoa embalado. Eu acho que a embalagem também tem o seu valor, né? Com celofane, com laçarotão. Depois eu vou pegar e vou colocar ele como se fosse para venda, né? Embalado. A pessoa olha isso aqui, consumidor, eu olho para isso aqui. Gente, o que é isso? Um ovo de Páscoa. Ah, meu Deus, é um jogo da velha. Quanto é 50 reais? Eu nem penso. Eu nem penso. Porque eu sei o efeito que vai ser. Que lembrança linda. O ovo de Páscoa é uma delícia. Eu sou chocolatra, eu amo chocolate. Mas a gente come, acabou, né? Não que a gente não deva comer, a gente tem que comer, faz parte. Mas comeu, acabou. E aqui o ovinho não. Você vai dar um presente que vai ficar. A Páscoa vai acabar e o joguinho vai continuar. Então, 50 reais não é nada, tá? Botando um precinho camarada para vender tudo. Quantos vocês quiserem. Beleza? Dá para fazer a cesta da Amone. Colocar esse jogo dentro, uma caixa de bombom, muito melhor que o ovo. Mas não tem margem de comparação. E vai sair mais barato que o ovo. Tchau. Aqui a Nina Amone, ó. Amone falando. Um ovo da Barbie, 94 reais. É porque vem a Barbie, o carro da Barbie, vem a casa da Barbie, vem o cavalo da Barbie, vem o Ken, vem todos eles, mas ao vivo, né?
Então, os personagens, eles saem vivos de dentro do ovo. Gente, tá muito caro. E não é essa Páscoa, não. Nas últimas Páscoas você já vinha vendo uns preços assim, que você olha. Aí você tem um gosto assim, um pouquinho refinado. Você gosta do quê? Você gosta. Minha filha, idem. Gosta do quê? Gosta de um Ferreiro Rocher. Ah, mas eu quero um ovo do Ferreiro Rocher. Você vai falar, querida, então, melhor não. Que tal uma caixinha de bombom? Né? É sobre. Juro, vem nada. Vem nada, claro que não. Claro que não. Ai, gente, olha, não aguento. Deu para entender a montagem direitinho? Que geralmente eu boto um pregadorzinho, eu tô sem pregador. O tempo que eu levei para fazer esse bicho funcionar, para ter live, entendeu? Eu fiquei meio desorientada na minha mesa aqui. Mas eu acho que deu para entender a montagem. Não tem mistério, né? As nossas peças são bem assim, miolinho, que é geralmente papel panamá e EVA dos dois ladinhos. A única coisa que a gente tem que ter um pouquinho de atenção é que no... Não é escrito. É que no livrinho, geralmente a gente bota a estampa aqui e a outra aqui. Né? E como eu fiz um livrinho, essa estampa fica na frente e a outra fica de frente aqui dentro. Então você vai ter uma peça aqui na frente, é estampa, e atrás é tecido, porque a outra estampa está interna. Então é só na hora de você montar o livrinho, que o resto é mamão com açúcar, né? Fácil, fácil, rápido e formoso. Vamos pro print? Soltar a juba. Soltar não, ela tá solta, né? Tá na hora já de cortar esse cabelo. Vou pintar. Próxima live estarei de visual novo. De novo. Visual novo de novo. Ó, primeiro vamos tirar 2 prints, hein? Dessa vez. 2 prints. 2. Um aberto e o outro fechado. Ó, vamos tirar primeiro abertinho. Ih, mas essa tripa na cara. Gostei não. Vai de óculos mesmo. Ó, a peça abertinha. Diga X. Foi? Tudo bem explicado, Maísa? Show! E agora eu vou botar o laçarote. Para tirar fotinho com a peça fechada. Já tirei. Lélia, olha, eu não sei nem se eu comento, Lélia. Tu já tirou e eu sei que não foi agora. Tu já tirou e eu sei que foi em outros momentos. Aí lá no grupo, depois o quê? Eu me assusto, não durmo. Ó, fechadinho agora, formosinho, hein? Foi, gente? Tenho medo. Pois é, eu também. Eu, tam... eu também tenho medo. Gente, pecinha linda, tá? É peça para vender. Olha só, eu acho que naquela cesta da Noni, aquilo que a Amanda falou, que na cesta da Noni da última live, ela falou cesta da Noni, eu imaginei. É, dá para fazer a cesta da Moni. Eu achei que ela estava falando de fazer a cestinha com essa estampa. Não, aquela cesta a cestinha da última live da Moni, não é isso? Com certeza, cabe esse ovinho brincando lá dentro, vestido de pelúcia e chocolate. Aí, R$ 100 de estampa aí, usando o cupom VAL10, saindo a 5,80, dá para comprar a cesta, dá para comprar o joguinho da velha e mais as outras coisas aí das lives futuras. Vem live mais para frente aí, vem novidade, hein? Beleza, gente? Tudo explicadinho, tudo formosinho. Ó, eu vou finalizar essa peça aqui também, porque eu vou colocar essas crianças para vender, claro. Ó, porque tá forte demais. Ah, olha só, fita pompom. Posso colocar? Posso. Sou obrigada a colocar? Não. Pode casear com miçanguinha? Pode casear com miçanguinha.
né? Posso colocar viés, né? Principalmente prendendo o saquinho plástico de dentro, idem, tá? Essa foi a ideia, a proposta que eu trouxe, mas vocês podem brincar à vontade. Que presentão, né, Mone? Um presentaço, gente. Aquela cesta gordinha, entendeu? Com esse ovinho lá dentro, que é um joguinho, mais chocolatinho, mais ursinho. É um presentaço. Show? Só isso, meninas. Por hoje é só, pessoal. Alguém falou mais alguma coisa? Assim é fácil com pose. É, né, Lélia? Aham. Não aguento Lélia não, gente. Fazer um book. Vai chegar um momento que vai ter um book só com as fotos medonhas de Lélia. Então, eu tô, a matéria tá pior que a outra. O pior é que eu começo a rir, não adianta. Eu mesmo fico rindo de mim. É bom, né? A gente aprender a rir da gente, faz parte. Meninas, foi. Passamos da hora, claro que começamos atrasadas, né? Faz parte. Eu só preciso ver na próxima live para tirar essa tringueleta que fica aparecendo na frente. Porque eu não vejo nada. Não vejo a peça, não vejo eu, não vejo coisa nenhuma. Prontinha? Podemos? Podemos. De nada, Maísa. Ó, próxima live é da Mone, né? Eu não lembro a peça. Divulga aí. Quem não tá no grupo, por favor, entrar, né? E lá a gente bota as fofocas todas que estão rolando, quais são as próximas lives, qual é a estampa que vai ser feita, qual é o kit. Se quem quiser comprar o kit e ir acompanhando a live, acho legal, acho bacana, tá? E é isso, meninas. Desculpa a hora, ficou tarde, né? Amanhã é sexta ainda, né? Temos nossos compromissos. É porque realmente eu tomei uma leve coça para conseguir. Simone, cheguei agora, minha internet está péssima. Ah, Simone, mas a Amandinha vai deixar salvo, tá? Para você ver depois. Não deixa de ver não, tá? Não deixa de ver não, que isso aqui vende, hein? Vai vender muita coisa, hein? Um joguinho temático, tudo de bom. Alguém falou alguma coisa ali que eu perdi. Outra cestinha. Ai, é outra cestinha. Cabe o ovinho dentro? Cabe o ovinho dentro? Outra, eu gosto de cestinhas. Eu gosto muito de cestinha. É outra cestinha, gente. Próxima live, próxima quinta, com a Mone. É outra cestinha de Páscoa. De Páscoa, né, Mone? Já já tá postando no YouTube, tá, meninas? Pra gente não perder a live. Nós perdemos várias lives que ficavam aqui, que estavam aqui no Face. Vou nem comentar, né? Algumas, inclusive, que quando eu fui procurar e não achei, quase tive uma síncope. Faz parte. Meninas, beijo enorme, obrigado pela paciência. Eu tomei uma coça, mas consegui. Eu venci. Fiz um notebook de 800 anos funcionar, entendeu? Para não deixar vocês na mão, atrasada, porém, aqui, tá? Terminação meu café. Meu café, subi até com bolo de café, porque hoje eu mereço café. Café tá no. A xícara tá no clima da Páscoa. É, keep calm como uma trufa. E é isso. Tá bom? Perdemos. Quem perdemos? Quem perdemos? Perdemos o quê? As lives. Perdemos. Perdemos. E umas, aquela mandala que eu fiz da Ganesha. Nossa, eu não gosto nem de lembrar, dá vontade de chorar. Umas lives assim, únicas, foram perdidas. O YouTube apagou sem avisar. Né? Não vou comentar sobre. Mas o chaveirinho de Santo Antônio, o chaveirinho de Santo Antônio foi um ícone, né? Ele está salvo, né? O chaveirinho de promessa de Santo Antônio.
mas já muitas lives se perderam. Então agora a Amanda salva e joga lá pro YouTube. Aí fica salvo lá, tá? Então Simone que não viu, depois dá um link bonitinho lá do YouTube, você consegue assistir, tá? Assiste, porque é uma peça fácil de fazer. Você vê que as pecinhas do jogo da velha eu nem caseei, eu só dublei e recortei com tesoura escalope e deu esse efeito lindo, tá? Assistam, gente. Comprem. Quando você compra o kit, você monta e você faz, você vê na mão pronto, é que você vê, primeiro, a graciosidade da peça pronta e o quanto isso agrega valor aos olhos, principalmente de criança. Vende, tá? Vende, não é igual a cestinha da Mone. Vende, porque chama atenção. A hora é agora, tá? Dá tempo de comprar ainda pra Páscoa, hein? Correndo. Tá bom, meninas? Beijo. Tá tarde, vamos papar, vamos jantar. Eu já não vou mais comer nada, vou tomar um café e vida que segue. Tá? Bom estar com vocês. E é isso. Quase uma hora de live. Beijinho, boa noite, até a próxima. Lélia, tem amor no coração, tá, Lélia? Veja bem o que você vai divulgar. Beijo, meninas. Tchau, tchau.